Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco do processo de produção desse trabalho que eu estou fazendo. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para dar o aspecto de pelos realistas em um trabalho. Aqui no caso eu estou utilizando, vou mostrar isso através de uma encomenda que estou fazendo, tá? Desse cachorrinho. E vou estar mostrando todo o processo que eu faço para dar a sensação de pelos e também dar volume, profundidade, aplicar as questões de luz e sombra nos pelos. Mas antes eu venho pedir para você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações do sininho para que você possa ser avisado sempre que tiver novos vídeos aqui. Eu estou sempre trazendo conteúdos relacionados ao universo do desenho realista. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Pois lá eu estou sempre mostrando novos trabalhos sendo feitos, etc. Beleza? E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Nesse trabalho aqui eu estou começando nessa região aí, fazendo uma primeira camada com lápis 4B, tá? Fazendo uma definição dos fios sem pressionar com força. Agora não estou definindo as partes mais escuras, estou apenas utilizando o lápis 4B para fazer uma base de alguns pontos, fazendo a definição dos pontos de luz e sombra, né? As partes onde tem luz eu preservo o branco do papel, e onde tem um certo volume de pelos eu vou aplicando o 4B com a mão de leve, sem pressionar com força. Também vou trabalhando com traços contínuos e suaves, com começo e fim fino. Isso é muito importante para poder dar um aspecto natural de pelos mesmo, para não ficar aquele traço travado, assim, engessado, e não ficar estranho, poder aplicar a sensação de movimentação dos pelos mesmos. Agora nessa parte eu vou fazendo o mesmo que eu estava fazendo agora há pouco, com o 4B na região um pouquinho mais acima ali, só que agora eu vou estar fazendo essa parte de baixo com 6B, pois é uma região bem mais escura, então eu já vou vindo direto com ele, para já ir definindo os pontos mais escuros com ele. Vou fazendo esses movimentos assim meio curvados, né, para poder assimilar o máximo possível a movimentação que eu vejo na referência dessa parte aí dos pelos dele. Vai fazendo esses movimentos assim mais curvados. E sempre trabalho com a ponta do lápis bem apontadinha, tá? Para poder ter uma precisão na produção dos fios, para poder fazer um traço que realmente fique fino, né, e não fique com nenhuma das duas pontas, né, grossas, ou fique com um aspecto duro, sabe? O traço meio duro, para que eu possa ter uma precisão bacana para poder fazer os fios da melhor forma possível, os pelos. Agora eu vou voltar com o lápis 4B, tá? Definindo alguns pelos dessa região que são mais claros, por isso que eu estou vindo agora com o 4B ao invés do 6B, e vou aplicando da mesma forma como no começo, aplicando com a mão de leve, com a ponta do lápis bem fina, para poder ter o máximo de precisão possível, fazer os fios dos pelos o mais precisos possíveis. E eu sempre vou buscando fazer a movimentação desses pelos seguirem o máximo possível a referência. Não vou tentando copiar fidedignamente, porque isso é impossível, né? Mas eu vou buscando fazer com que o movimento siga a direção que vai seguindo na referência. Então, se eu vejo que eles estão meio mais curvados para cima, eu vou fazendo esse movimento com a mão dessa forma. Se está mais para baixo, se estão descendo, né, fazendo uma movimentação descendo, eu vou tentando seguir da mesma forma. E agora eu vou utilizando o lápis 2B, tá? Uma graduação bem clarinha, só para ir definindo alguns pontos bem mais claros. Eu vou começando a fazer a questão de degradês, né, e de fios dos pelos mais sutis. Agora eu vou aplicar um pincel em toda essa região que eu trabalhei agora. E o pincel ele vai contribuir para ele espalhar o grafite, porém sem tirar o aspecto de traços de lápis que eu trabalhei. Ele vai suavizar a região, vai dar uma espalhada no grafite,
vai suavizar o traço, porém sem tirar o efeito de traço de lápis, né? Então vai dar o aspecto realmente de pelos. Ele é muito útil para isso. E agora eu vou voltando com o 6B, trabalhando nessa região, em algumas regiões mais escurinhas, e depois volto com um pincel para poder reforçar a tonalidade mais escura. Ele ajuda a pregnar o grafite no papel, então ele também contribui para escurecer a região onde foi trabalhada, dá um tom mais escuro, um volume mais evidente. Aqui, como vocês podem ver, só de ter aplicado o pincel nessas regiões onde eu fui trabalhando já dá um aspecto um pouco melhor, né? Já dá um aspecto um pouco mais realista do trabalho, já dá uma certa profundidade, uma sensação de volume, apesar de eu ainda não ter trabalhado as questões dos fios mais detalhadamente, estou fazendo apenas uma base e também não ter trabalhado com a borracha ainda definindo os pontos de luz. Então o pincel ele ajuda muito nessas questões. Agora sim eu venho vindo com um lápis borracha da Faber-Castell, tá? Com a ponta bem afiadinha, ponta que eu fiz ali com estilete, para poder ter bastante precisão. Eu vou definindo as regiões onde tem um brilho mais forte, um brilho mais evidente, e eu vou aplicando com o lápis borracha, fazendo esses pelinhos mais claros, dando ainda mais profundidade ao trabalho. Eu sempre, conforme eu vou trabalhando com o lápis borracha, eu volto tirando, né, a pontinha onde eu estava trabalhando, porque está suja de grafite, porque senão ela acaba não dando um resultado bacana. Então é sempre importante estar retocando a ponta ali constantemente, conforme você vai trabalhando, para poder ter um resultado o melhor possível, ter um resultado que realmente permita que ela tire as regiões que são mais claras, faça fios mais claros, porque senão é provável que você vá aplicando o lápis borracha e ele não tire o suficiente e não faça fios com aspecto de fios, né? Fique algo grosso assim, sabe? Meio que uma mancha ou algo do tipo, e aí não fica bacana. Então sempre tenha atenção em relação a isso. Agora eu vou voltando com o lápis 2B, uma graduação mais clarinha, para fazer a definição de alguns fios mais sutis, tá? Alguns pontos também de sombra de tons intermediários, não tão escuros. Eu vou definindo melhor para poder dar o aspecto de fios mais precisamente. E sempre volto com o pincel para poder suavizar esse trabalho que eu vou fazendo com o lápis. Suavizar o traço, deixando um aspecto mais natural nos pelos. E agora com o lápis 6B eu venho reforçando essas regiões que são mais escuras e vou definindo também, já vou fazendo a definição de outras regiões mais escuras que vai descendo para a perna dele. My
Aqui eu vou seguindo com o lápis 6B, um lápis escuro, demarcando mesmo as regiões de pelos que são mais escuras e fazendo uma separação de onde tem menos luz ali incidindo nessa região, para poder ir fazendo volume nos pelos do cachorro. E sempre reforçando que é importante trabalhar com lápis com a ponta bem afiada, tá? Eu estou com a ponta do lápis bem afiada para poder me garantir o melhor resultado possível, deixar o trabalho com aspecto de pelos mesmo. E eu vou sempre fazendo esse movimento não contínuo do lápis no papel, eu não vou trabalhando com lápis contínuo ali no papel, atritando continuamente no papel. Eu vou fazendo traços, puxando traços de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo de como eu vejo que está a movimentação dos fios, de um lado para o outro, tirando o lápis do papel e voltando para poder dar o aspecto de pelos. E sempre quando eu vou dando uma finalizada ali no trabalho com o lápis, eu sempre venho com o pincel para aplicar ele sobre toda a região onde eu trabalhei com lápis, porque ele ajuda a tirar o aspecto muito de traço de lápis, suavizando todo o trabalho que vai sendo feito com o lápis, tirando todo o grafite, né? Ele vai espalhando o grafite sobre os poros do papel e vai suavizando a região, e com um aspecto bem bacana de volume, né? Dando uma sensação de volume na região.
Agora nessa região eu vou trabalhando com lápis 2B, um lápis bem clarinho, para definindo os pelos nessa região onde está batendo um pouco mais de luz, então eles são um pouco mais claros. E junto a isso eu vou finalizando o vídeo, tá? Agradeço a todos que chegaram até aqui, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de deixar seu like, pois isso ajuda o vídeo a poder alcançar mais pessoas que também se interessam pelo tema e a fortalecer o canal. Também se inscreva para você ficar sempre por dentro de novos conteúdos que eu for trazendo por aqui, além de também deixar o seu comentário de o que você achou e dando sugestões de novos vídeos para que eu possa vir estar trazendo por aqui conteúdos relevantes para você. E siga também nas minhas outras redes sociais, onde eu estou sempre postando novos conteúdos relacionados ao desenho realista e mostrando novos trabalhos. Então muito obrigado e até a próxima!